Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o tema que a gente traz para apresentar aos senhores hoje diz respeito a uma solução de consulta editada pela Receita Federal da COSIT, uma solução de consulta de número 29, de 14 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial dia 20 de julho. Essa solução de consulta ela trata de subvenções para investimento. Como todos bem sabem, existem várias teses e ações onde os contribuintes buscam o reconhecimento como subvenção para investimento de reduções na área de ICMS, como o diferimento, no caso de a alíquota zero, a isenção, e onde o objetivo do reconhecimento como subvenção, o que é? Essas reduções de ICMS serem tratadas como um benefício que o contribuinte teve de redução do ICMS, no caso da isenção, vamos supor, e, por outro lado, uma despesa dedutível para fins do imposto de renda e da contribuição social. Bom, dentro desse contexto, essa solução trata de um caso onde um contribuinte se dirigiu à Receita Federal fazendo um questionamento se o diferencial de alíquotas entre operações interestaduais e internas não se caracterizaria como uma subvenção para investimento, de modo que, por um lado, o contribuinte poderia considerar como uma despesa dedutível de ICMS o diferencial de alíquota na venda para fora do Estado, ou uma venda interna, se assim tivesse com diferencial de alíquota, e reconhecesse como uma receita de subvenção esse mesmo valor do diferencial de alíquota. Um exemplo, por exemplo, uma venda para São Paulo. A venda dentro do Estado, a alíquota seria 17,5%. A venda para São Paulo é 12%. Então, o contribuinte pergunta se esse diferencial de alíquota de 17,5% para 12% não se caracterizaria como uma subvenção, uma receita de subvenção de ICMS, onde ele teria, por outro lado, uma despesa de 5,5%. A Receita Federal, ao fazer a análise, nosso entendimento talvez não poderia ser diferente, ela decidiu que essa diferencial de alíquota não caracteriza incentivo ou benefício fiscal. Então, a Receita Federal, na interpretação deles, é que a alíquota interestadual e o diferencial de alíquota entre operações internas e interestaduais, eles não têm característica de benefício fiscal ou financeiro fiscal, por serem uma decorrente de uma mera definição de um sistema constitucional de tributação do imposto. Então, não tem como se enquadrar como uma subvenção fiscal as diferenças de alíquotas, diferencial de alíquota entre estados. Por outro lado, ainda dentro dessa mesma consulta, o contribuinte, como ele também estava sujeito na área do ISS, o Imposto sobre Serviço, ele tinha serviços tributados na alíquota básica, na alíquota de 2%, ele questionou também a Receita Federal se a tributação na alíquota de 2%, quando, como regra geral, a alíquota seria de 5%, se essa redução de 5 para 2 não se caracterizaria também como uma subvenção para investimento, onde, do mesmo modo, o contribuinte teria o direito de reconhecer uma receita de subvenção de 3%, redução de 5 para 2%, e, em contrapartida, uma despesa de ISS dedutível no IRPJ, na contribuição social. Do mesmo modo, a Receita Federal interpretou que não, e disse que no ISSQN, as alíquotas base mínimas e máximas é um sistema de tributação integrado e não há que se caracterizar subvenção por ser aplicado uma alíquota de 2% para um serviço, 3% para outro, 4% ou 5%. Essas alíquotas inferiores a 5% não se caracterizam
subvenção e sim um sistema de tributação integrado. Então, com relação a essa matéria, que tem sido muito debatida sobre essas questões de subvenção, nós estamos aí aguardando a decisão, o julgamento final da questão de diferimento, a isenção na área do ICMS, e tem muitos contribuintes que estão discutindo se essas isenções, se elas se caracterizam, redução de base de cálculo, se todas essas reduções de ICMS se caracterizam como subvenção. Vamos aguardar uma decisão final no Judiciário, que creio que já está próximo de chegar ao fim desses processos, para nós sabermos se os contribuintes vão ter mais uma vitória ou não no Judiciário. Com relação a essa questão especificamente, diferencial de alíquota e redução de IC e ISS para a alíquota mínima em relação à máxima, é claro que não se caracteriza a subvenção para investimento. Então, com relação à matéria federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Desejamos a todos uma ótima semana e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Agora vamos comentar alguns assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada, considerando que não houve alterações relevantes na área do ICMS, do IPI, do SSQN, mas algumas informações vamos transmitir neste painel. O primeiro assunto diz respeito à emissão de documentos fiscais eletrônicos. É que no dia 31 de julho haverá uma parada programada pela Cefaz do Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e também a Cefaz Virtual, né, do Rio Grande do Sul, que reúne diversos estados brasileiros, que a Procergues processa as notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte e outros documentos fiscais para várias unidades da federação. Então, nós temos, de acordo com o aviso divulgado no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, na última sexta-feira, dia 22 de julho, que será executada no dia 31 de julho, a partir das 7 horas da manhã, com duração de até 2 horas, parada programada, então, para a manutenção do ambiente de autorização de documentos fiscais eletrônicos da SVRS e Cefaz-RS, ou seja, Secretaria Virtual, no caso, né? A Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul e a Cefaz Normal do nosso estado. Então, durante os trabalhos, serão ativadas a Cefaz Virtual de contingência do ambiente nacional para autorização das notas fiscais eletrônicas e a Cefaz Virtual de contingência também de São Paulo, para a autorização de conhecimentos de transportes eletrônicos, enfim, os outros documentos fiscais eletrônicos, como nota fiscal eletrônica de consumidor, ou NFCE, né? O bilhete de passagem eletrônico, o MDFE, a nota fiscal 3 eletrônica, são todos autorizados pela Cefaz-RS virtual. Eles deverão ser mantidos na modalidade, então, de contingência offline. Então, é importante para as empresas que se envolvem com a geração dos documentos e, principalmente, empresas que emitem, até mesmo nos domingos, né, um volume grande de notas fiscais, como empresas distribuidoras de mercadorias, e-commerce, até mesmo determinadas indústrias com grande volume de documentos fiscais emitidos no fim de semana. Então, é importante que tenham conhecimento desta parada obrigatória na Cefaz-RS. Depois tivemos a publicação do novo layout do Bloco K na escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, que foi publicado no dia 21 de julho, no portal do SPED, divulgando a disponibilização, então, desta versão beta, ou seja, provisória, né, para
testes relacionados ao novo layout do Bloco K, conforme as disposições lá do Guia Prático da versão 3.1.0, que tem início de vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. O comunicado, então, esclarece que a versão beta não permite assinatura e transmissão de arquivos, sendo utilizada apenas para teste. E isto tem como fonte o próprio portal do SPED, que foi divulgado no dia 21 de julho, esse comunicado, às 7 horas e 47 minutos. Por último, tivemos a publicação de uma instrução normativa tratando do fator de ajuste de fruição dos benefícios fiscais de crédito presumido, o famoso FAF, né? Teve uma alteração vinculada a CFOPs, né? Códigos Fiscais de Operações. Então, através deste ato normativo, então, foram modificados, a partir de 1º de agosto de 2022, os códigos fiscais de operações utilizados para o cálculo desse FAF, né, aplicado aos créditos presumidos, enquadrados como de baixa dependência interestadual, conforme consta lá no título 1, capítulo 5, da Instrução Normativa 45/98. É uma alteração pontual que diz respeito à inclusão do CFOP 1.453 e 2.453, que trata de retorno dos animais ou de produção no sistema integrado de parceria rural. Essas empresas que, normalmente um frigorífico, por exemplo, de aves ou de gado, enfim, que tem créditos presumidos, né, eles têm que fazer um ajuste de acordo com a participação nos seus insumos de matérias-primas ou embalagens, produtos intermediários, adquiridos de outras unidades da federação. Exatamente para incentivar mais a compra desses insumos de dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, o anexo 1 da GIA, que trata da discriminação das entradas, né, nos 12 últimos meses anteriores ao da apuração, relativa às entradas dessas mercadorias destinadas à industrialização, então são consideradas de acordo com o respectivo CFOP, e que ficou incluído, então, a partir de 1º de agosto, então, mais o CFOP 1.453 e 2.453. Então, eram estas as informações que nós gostaríamos de trazer para vocês relativamente à área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do estado do Rio Grande do Sul. E agora, então, nós temos o colega André, que vai comentar as alterações da legislação previdenciária, e desejamos a todos um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada tivemos bastante movimentação da Receita Federal em relação a mudanças na legislação que trata de obrigações acessórias. Tivemos a publicação da IN 2096, cujos efeitos passarão a vigorar a partir do próximo dia 1º, que alterou a IN 2043 de 2021, que trata das disposições pertinentes à entrega da FD-REINF. Com a alteração promovida, a partir da competência agosto, também ficam obrigados a entregar a FD-REINF, entre outros sujeitos passivos, as empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante empreitada, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Antes da alteração, a Instrução Normativa 2043 previa a entrega apenas das empresas que prestavam e contratavam serviços realizados mediante cessão de mão de obra. Portanto, agora também ficam incluídas as empresas que prestam e contratam serviços na modalidade de empreitada. A IN 2096 também trouxe alteração no que se refere aos contribuintes obrigados à entrega da FD-REINF.
todas as pessoas físicas e jurídicas obrigadas à entrega da DIRF, de acordo com o artigo 2º da IN 1990 de 2020, também deverão apresentar a FD-REINF a partir de 21 de março de 2023, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2023. Outra obrigação acessória que sofreu alteração foi a DIRF, que é a Declaração do Imposto de Renda retido na fonte. Também, de acordo com a IN 2096, os contribuintes obrigados à entrega da FD-REINF estarão dispensados da entrega da DIRF em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024. Isso significa que a melhor notícia de hoje é que teremos entrega da DIRF em relação apenas a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2023. Ainda tratando da DIRF, tivemos a publicação do Ato Declaratório Executivo COFINS, número 72, aprovando a versão 1.3 do Programa Gerador para fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2021, nos casos de situação normal, e no ano calendário de 2022, nos casos de situação especial, cuja estrutura passa a contemplar as seguintes alterações: inclusão do registro de rendimento isento anual relativo aos juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, aplicável aos códigos de receita 1889, 1895, 5928 e 5936, informados para beneficiário pessoa física. Inclusão do registro de rendimento isento mensal relativo ao resgate de previdência complementar por moléstia grave, aplicável aos códigos de receita 3.223, 3.556 e 3.579, informados para beneficiário pessoa física. Atualização do modelo do comprovante de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte, com base nas alterações trazidas pela IN 2060 de 2021. Em nota publicada no portal gov.br, a Receita Federal destaca que a alteração da estrutura do programa com a inclusão dos novos campos não obriga o declarante regular que entregou a DIRF original dentro do prazo legal a transmitir uma nova declaração retificadora. O declarante precisará enviar a DIRF retificadora de acordo com o novo layout apenas se for necessário prestar as informações referentes aos registros criados. Entretanto, qualquer declaração retificadora referente ao exercício de 2022, ainda que não contenha informações relativas às alterações disponibilizadas pela nova versão do PGD DIRF 2022, deverá ser transmitida por meio da nova versão 1.3. Ainda tratando de alterações nas obrigações acessórias federais, informamos que foi publicada a IN 2094, que alterou inúmeras disposições relativas à entrega da DCTF Web. Uma das principais novidades refere-se à dispensa da entrega da versão sem movimento na competência janeiro de cada ano. Contudo, permanece ainda a obrigação de sua entrega caso ocorra interrupção temporária na ocorrência de fatos geradores, hipótese em que o contribuinte deverá apresentar a DCTF Web sem movimento relativa ao primeiro mês em que o fato se verificar, e ficará dispensado da obrigação nos meses subsequentes até a ocorrência de novos fatos geradores. Também, segundo a IN 2094, a partir de janeiro de 2023, as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho, até então declaradas na GFIP, passarão a ser declaradas na EFD-REINF. Além disso, a Instrução Normativa número 2094 também determinou que, em relação a fatos geradores que ocorrerem a partir do mês de maio de 2023, a DCTF Web substituirá a DCTF como instrumento de confissão de dívida
e de constituição de créditos tributários relativos ao imposto de renda retido na fonte e aos valores de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP e COFINS. A IN 2094 ainda alterou o valor da multa para os casos de atraso na entrega da DCTF Web e DCTF, quando não houver fato gerador de obrigação a declarar. Antes, essa multa era de, no mínimo, R$ 500. Com alteração, a multa passa a ser de, no mínimo, R$ 200. Na semana passada, também tivemos a publicação da solução de consulta COSIT número 26, em que a Receita Federal esclareceu que, na hipótese de um dos litigantes em processo judicial depositar em juízo os valores em discussão, a eventual incidência de imposto de renda retido na fonte sobre os referidos valores só ocorre com o levantamento do depósito em questão em favor da outra parte, uma vez que o fato gerador do referido tributo somente resta configurado com a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Segundo a Receita Federal, cabe à instituição financeira depositária a responsabilidade pela retenção do imposto de renda, eventualmente incidente sobre os valores depositados em juízo, caso, à época do levantamento do depósito em questão, o depositante não detenha poder sobre a disponibilização dos referidos valores. Com essas informações, concluímos as novidades do painel tributário dessa semana. Desejo a todos uma ótima semana.